esperar mais gente entrar. Estamos com 25 pessoas, 27 online agora. Na hora que a gente tiver um pouquinho mais, eu já começo a aula aqui. Um minutinho só. Áudio bom, imagem também. Então, beleza, Laura. Obrigado. Pessoal, eu criei uma outra janela aqui para apresentar para vocês um documento em Word. Vocês conseguem ter acesso aí? Na aula passada eu não compartilhei nada, então não sei se eu estou fazendo certo ou não hoje. Confirmem para mim que vocês estão tendo acesso a esse documento em Word que eu abri aqui. Então, beleza. Maravilha. Eu fiz um resuminho agora, antes de entrar na aula, sobre o tema que eu vou falar. Assim, vocês não precisam ficar perdendo tempo copiando a matéria hoje, tá bom? Então, eu vou falar e depois eu disponibilizo no Google Class esse documento para vocês. Aí vocês anotam no caderno para poderem prestar atenção hoje sem precisar ficar copiando no caderno, beleza? Acho que fica mais fácil para vocês assim, né? 57 pessoas online. Na hora que a gente tiver um pouquinho mais, a gente já começa então. Só testando aqui. Maravilha. Funcionando. Não, essa aula é sobre o ciclo do ouro no Brasil, mas a gente vai falar sobre três revoltas que aconteceram aqui durante esse período, Laura. A gente vai ter uma aula específica para tratar das revoltas no Brasil Colônia. Acredito que talvez não a próxima, a outra, mas como a gente tem três revoltas importantes que acontecem durante o período do ouro, do ciclo do ouro, a gente vai tratar rapidamente dessas revoltas aqui durante essa aula, tá bom? 78. Quantas pessoas tinham na última aula, só para eu saber mais ou menos quantos que vão ter nessa, para poder começar a aula aqui? Umas 100 mais ou menos. Obrigado, Eduardo. Sim, Jennifer, eu vou disponibilizar esse material que eu estou passando aqui no Word para vocês logo depois da aula pelo Google Class. Oitenta e quatro, um minutinho a gente já começa então. Chegar nos 90 a gente já dá início nessa aula. Acredito que, por ser um pouquinho mais tarde, é capaz que tenha um pouco menos de alunos que nas primeiras aulas do dia. Bom, pessoal, estamos com 85 já, tá um número bom. Vou dar início à aula então. O pessoal que for entrando aí vai pegando aos poucos, que a gente já passou 6 minutos. Primeiramente, bom dia, né, para vocês. Bom final de semana aí para todo mundo. Espero que a gente tenha uma aula produtiva hoje. Fiquei feliz com o feedback da nossa última aula. Hoje eu não vou falar sobre política, tá? Vou falar sobre a nossa matéria mesmo, que a gente não pode perder muito tempo. Se vocês quiserem, como a semana foi agitada, né, principalmente ontem, reservar uns 10 minutinhos no final para a gente conversar um pouquinho, por mim não tem problema. Acredito eu que em uns 50 minutos, 45, eu devo terminar essa aula aqui hoje, tá bom? Mas vocês já querem. Então, beleza, combinado. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A aula de hoje é um tema muito interessante também, então é importante a gente prestar bastante atenção,
que é um tema que cai muito nos vestibulares, tá bom? Então, ó, no final, Gustavo, a gente conversa sobre isso, beleza? Porque se começar a falar aqui, você sabe que eu empolgo, né? E aí a gente esquece da nossa aula. No final, a gente trata disso. É, Então, vamos lá, pessoal. É um tema que cai bastante no vestibular, é o tema do ciclo do ouro, ou também conhecido como ciclo da mineração, da economia mineradora, diversos nomes dados aí, mas tudo está falando da mesma coisa, certo? Retomando um pouquinho, a gente já conversou desde as nossas primeiras aulas sobre o período pré-colonial e sobre o primeiro ciclo econômico do Brasil, que foi o ciclo do pau-brasil. Posteriormente, a gente começou com as capitanias hereditárias, os governos gerais, e falamos bastante sobre o segundo ciclo econômico, que foi o ciclo da cana-do-açúcar, certo? E agora a gente está chegando no terceiro ciclo econômico importante da história do Brasil, que é justamente o ciclo do ouro. Conforme as nossas últimas aulas, a gente viu que a economia da cana-de-açúcar estava em decadência, tá? É uma economia que nunca terminou, até hoje o Brasil é um grande exportador e produtor da cana, mas à época ela estava em decadência e, portanto, Portugal buscava novos métodos, novas maneiras de desenvolver a economia aqui na colônia, certo? E Portugal tinha o grande sonho, desde que descobriu o Brasil, de encontrar ouro e metais preciosos aqui no território brasileiro. A gente sabe que a Espanha já tinha encontrado na América Espanhola, né, nos nossos países vizinhos aqui, ouro fazia um bom tempo já, e Portugal ainda estava na expectativa de encontrar esse ouro aqui no território brasileiro. E aí, então, através do movimento dos bandeirantes, que a gente estudou na nossa penúltima aula, é, esses bandeirantes eles foram avançando para o interior do território brasileiro, foram conquistando novos territórios aqui dentro e conseguiram finalmente encontrar o tão sonhado ouro na região de Minas Gerais e posteriormente também Goiás e Mato Grosso, tá? Então eu destaquei aqui que as áreas da exploração do ouro no Brasil são predominantemente Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso durante o século XVIII, tá bom? A primeira jazida foi encontrada lá em 1693, perdão, na região de Caetés, Minas Gerais, e consequentemente eles foram descobrindo novos locais naquelas regiões onde existia bastante quantidade de ouro para que eles pudessem iniciar esse ciclo econômico, beleza? Bom, esse ciclo vai durar aproximadamente um século, do comecinho ali do ano de 1700 até 1800, tá? O ouro a gente sabe que é um produto que termina rápido, isso é, você extrai, depois que você extrai, você não consegue plantar igual a cana-de-açúcar, portanto ele tem um ciclo com um final previsto. A hora que acaba aquele ouro, você não consegue mais extrair. Portanto, ele é um ciclo fechado, né? Diferente da cana-de-açúcar, que a gente usa o termo ciclo, mas na verdade não é um ciclo, porque ela nunca termina. Até hoje, a economia da cana-de-açúcar é importante para nós. O ouro já não. O ouro já ele pode ser utilizado com denominação ciclo, porque a gente tem um final previsto. Não é possível você replantar o ouro como os produtos agrícolas, por exemplo. Beleza? Bom, a gente destacou ali a produção extrativista, né, conforme eu disse, porque a gente extrai da terra e não planta de volta. E eu também destaquei que foi predominantemente o ouro de aluvião, certo? O que é ouro de aluvião? O ouro de aluvião é aquele que você encontra nos rios e é facilmente retirado através daquelas peneiras, e muitas vezes a gente consegue tirar até com a mão dos rios esse ouro de aluvião, tá? Uma curiosidade interessante é que a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela ficou conhecida com esse nome justamente porque esse ouro de aluvião, ele é retirado das margens dos rios e ele tem uma camada mineral que envolve ele, que é uma camada justamente mais preta, e aí você passa a mão e consegue tirar o minério e ver aquele ouro daí efetivamente da cor dele. Por isso que Ouro Preto ficou conhecido com essa cidade, tá? Com esse nome, tá bom? Bom, aí eu já comecei destacando para vocês que a mão de obra era escrava ou livre, tá bom? A gente tem bastante mão de obra escrava durante a produção, a exportação, a extração do ouro aqui no Brasil, mas a gente também tem uma quantidade muito maior de mão de obra livre do que a gente tinha na cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar a gente não tinha nada de mão de obra livre praticamente, eram todos escravos. Já na produção, na extração do ouro, a gente tem predominantemente a mão de obra escrava, mas a gente também consegue ver bastante mão de obra livre trabalhando na extração do ouro nas regiões de Goiás, Minas e Mato Grosso, beleza? Eu destaco sempre esses três estados porque é importante vocês saberem
essas regiões onde o ciclo do ouro se desenvolveu, tá bom? E também destaquei ali o mercado externo através da lógica do Pacto Colonial. Vocês lembram do Pacto Colonial que eu falei na primeira aula da colonização com vocês, que é aquela ideia de que a colônia está ligada à metrópole e, portanto, só pode vender para a metrópole ou só pode vender com autorização da metrópole e pagamento de imposto a ela. E da mesma forma, a colônia só pode comprar produtos da metrópole ou se comprar de fora tem que pagar uma taxa alta de imposto para a metrópole. Então esse pacto colonial que liga não só o Brasil a Portugal, mas as diversas colônias às suas respectivas metrópoles, ele faz com que toda a produção econômica aqui do Brasil, seja do ouro, seja do pau-brasil, seja da cana, seja posteriormente do café, mas o café vai entrar mais durante o período imperial, a gente já vai ser independente, mas pega um pouquinho ainda do Brasil colônia, a gente vai ter que observar o pacto colonial, isso é, a gente só pode comercializar com Portugal e se comercializar com alguém que não é Portugal, a taxa de imposto é muito alta, beleza? O ouro não vai ser diferente, tá bom? E aí eu destaquei que apesar do foco ser o mercado externo, a gente tem um grande fortalecimento do mercado interno e vocês daqui a pouco vão descobrir por quê. Bom, e aí a primeira coisa que eu destaquei aqui são as casas de fundição, tá? Mas antes da gente entrar nas casas de fundição, eu vou falar um pouquinho sobre um movimento de revolta que a gente teve aqui no Brasil, que ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Não sei se vocês já ouviram falar. Se alguém já ouviu falar na Guerra dos Emboabas, comenta aí no chat só para eu ter uma noção do tema. Mas a Guerra dos Emboabas, o que, que foi? Ela foi um movimento contra os portugueses que vieram para o Brasil para a exploração desse ouro. Quem descobriu esse ouro aqui no Brasil foram os bandeirantes, certo? Então, os bandeirantes, eles se sentiam legitimados, eles se sentiam os responsáveis pela descoberta e, portanto, eles acreditavam que eles teriam prioridade na extração desse ouro. Porém, assim que a descoberta chegou ao conhecimento dos portugueses, milhares e milhares e milhares de portugueses vieram para o Brasil para participar dessa extração do ouro nas terras aqui descobertas, certo? Bom, o que acontece? Existe uma guerra, na verdade, armada entre os bandeirantes e os portugueses. Esses portugueses, eles eram chamados de emboabas pelos locais aqui da colônia. Então, esse movimento ficou conhecido como Guerra dos Emboabas, tá bom? Foi um movimento que ficou... essa guerra aconteceu por aproximadamente 2 anos, tá? E ela só foi terminar com um certo apoio da coroa portuguesa para os emboabas. Então, os emboabas, abre aspas, venceram essa guerra, tá bom? A gente vai conversar certinho sobre ela nas aulas das revoltas, mas é importante a gente saber que os emboabas venceram os bandeirantes e obtiveram prioridade para explorar esse ouro em Minas Gerais. Posteriormente, os bandeirantes saem dali e vão descobrir ouro em outros locais, em especial em Goiás e Mato Grosso, então eles também vão participar, apesar de terem perdido essa guerra, da extração do ouro aqui do território brasileiro, beleza? Bom, aí eu vou falar um pouquinho das casas de fundição, tá? Vocês já ouviram falar das casas de fundição, né, pessoal? Acredito eu que esse é um tema que é um pouquinho mais tratado nas aulas de história tradicionais das escolas. E o que, que eram as casas de fundição? Eram órgãos, certo, criados pelo governo português para taxar, para tributar todo aquele ouro que era extraído das terras aqui. Então, o governo português, quando viu que a quantidade de ouro aqui era muito grande, percebeu o perigo que era do contrabando desse ouro. Então, obviamente, que quem extraía, e eram particulares que extraíam, o governo não extraía através da coroa o ouro aqui. Os particulares extraíam e pagavam imposto para a colônia. Então, o governo português sentiu uma necessidade de deixar mais rigoroso o controle dessa tributação. E aí ele criou as casas de fundição. E por que esse nome? Porque o ouro que era extraído, ele tinha que ser fundido, derretido. Então eu, Bruno, se eu estou extraindo ouro no século XVIII, lá em Minas Gerais, eu não posso simplesmente extrair aquele ouro e levar para fazer o que eu quero. Eu preciso levar todo aquele ouro que eu extraio para as casas de fundição. Nessas casas de fundição, esse ouro vai ser derretido e vai ser taxado através de um carimbo da coroa, que é a chamada o chamado ouro quintado, né? Então eu faço uma barra desse ouro, eu quinto ele, e na verdade esse quinto existe porque é cobrado 1/5 desse ouro. Então se eu levo lá 100 gramas de ouro para fazer barras nas casas de fundição, eu tenho que deixar 1/5 desse ouro para a coroa portuguesa como imposto, beleza?
Então, por isso que o ouro ficou conhecido como ouro quintado, porque ele era carimbado com um carimbo da coroa portuguesa, era extraído 20%, ou seja, um quinto desse ouro, e aí você levava aquela barra de ouro junto com um certificado de que aquele ouro estava regular, e aí você poderia transitar pelo território brasileiro com aquele ouro, podia levar para vender, aí você fazia o que você quisesse com esse ouro que você extraiu, beleza? Bom, então a gente já sabe o que são essas casas de fundição, e aí eu destaquei que essas casas de fundição, ela deu origem a uma nova revolta aqui no território brasileiro, em Minas Gerais especificamente, na vila de Vila Rica, onde ficou conhecido como Revolta justamente de Vila Rica no ano de 1720, tá bom? Foi um movimento da população local contra a criação e a taxação desses ouros através das casas de fundição, tá bom? Essa foi uma revolta que foi, de uma maneira até mais fácil, reprimida pelo governo português. O governo português reprimiu rapidamente e acabou prendendo os líderes e enforcando Felipe dos Santos, que era o principal líder dessa revolta. Beleza? Bom, peraí que travou aqui. Foi. E aí eu destaquei para vocês os principais impostos que eram cobrados durante esse período pela coroa portuguesa. Aí eu destaquei primeiro o quinto, que era 20%, ou um quinto, que era cobrado através das casas de fundição. Porém, com o passar do tempo, a coroa portuguesa não achou mais suficiente cobrar um quinto, queria cobrar mais, queria cobrar um valor fixo. E aí passou a cobrar um imposto chamado de imposto de captação. E aí todo mundo que tinha escravos para extrair ouro precisava pagar 17 gramas de ouro por escravo que ali trabalhava. Então era um imposto fixo que a coroa portuguesa criou de acordo com a quantidade de escravos que você tinha naquela exploração, tá bom? Depois criou outro imposto chamado de finta, que era aproximadamente 30 arrobas por ano, tá bom? Então é muita coisa, arroba é uma unidade de medida. E posteriormente criou esse imposto de 100 arrobas por ano, fixo, independente da quantidade de ouro que você extraía da coroa portuguesa, certo? Então começou a ficar cada vez mais caro para os exploradores pagar esse imposto, e muitas vezes esse imposto vai superar a quantidade de ouro que eles extraíam das terras, o que vai acabar gerando várias dívidas com a coroa portuguesa. E aí a coroa portuguesa vai criar o último grande imposto, que ficou conhecido como derrama, certo? A derrama, ela dava o direito da coroa portuguesa ir até o local, entrar na casa das pessoas e extrair a quantidade de bens que eles encontravam lá para suprir essa dívida que eles tinham criado de imposto com a coroa portuguesa. Isso gerou uma revolta imensa na população local, e aí, em especial, a derrama, que vai dar origem a um grande movimento aqui na colônia brasileira, que é o movimento da Inconfidência Mineira, que foi um movimento anti-lusitano contra a dominação portuguesa, contra a exploração da colônia brasileira, e foi um movimento que pediu, um dos primeiros movimentos que pediu pela independência do Brasil, tá bom? A gente vai estudar na aula das revoltas com um pouquinho mais de calma o movimento da Inconfidência Mineira, mas a gente já tem que entender o contexto histórico que ele se encaixou, beleza? Foi um movimento liderado, teve vários líderes, na verdade, né? Mas o mais conhecido justamente foi o Tiradentes, que foi aquele que serviu de exemplo e foi enforcado e esquartejado pela coroa portuguesa, tá bom? Então isso é importante a gente saber por enquanto, mas para frente a gente estuda com calma o que foi o movimento da Inconfidência Mineira e toda a sua importância aqui para a história do Brasil, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem mandar aqui no chat, tá bom? Tô vendo que vocês estão mais quietinhos hoje. Na aula passada que a gente estava falando de política, vocês não paravam de falar. Mas bom, vamos lá então. Aí eu destaquei as principais consequências para a sociedade brasileira, né, para a sociedade mineradora, durante esse período do ciclo do ouro, tá bom? E aí, a principal consequência é, sem dúvida, o crescimento demográfico, né? A gente tem no início do século XVIII, lá pelo ano de 1700, aproximadamente 300 mil pessoas como habitantes aqui da nossa colônia. E no final do século, a gente vai ter 3 milhões de habitantes. Então, a gente vai ter um aumento demográfico de 10 vezes o número de habitantes. Isso é, muita gente veio para o Brasil para tentar enriquecer com ouro. Em especial os portugueses. Veio gente de todos os lugares da Europa, em especial,
mais portugueses vieram centenas de milhares, perdão, de portugueses para tentar enriquecer no Brasil. Tanto que quando chegou a notícia que o ouro foi descoberto aqui, houve uma debandada de portugueses para cá, que Dom João, na época, teve até que estabelecer normas rígidas para esses portugueses deixarem de vir para o Brasil, porque estava uma demandada muito grande da população portuguesa para as terras brasileiras aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. O próximo consequência importante é a interiorização do povoamento, certo? A gente estudou nas primeiras aulas, em especial durante o período da cana-de-açúcar, que a colonização brasileira se deu nos primeiros séculos basicamente no litoral, tá? Em especial no litoral do Sudeste, no litoral do Nordeste, porque eram os locais onde a cana-de-açúcar era mais produzida, tá bom? Em especial no litoral nordestino. Então a gente tem praticamente 2 séculos de colonização focados no litoral brasileiro, onde basicamente não havia ocupação do interior do país. Agora, com o movimento das bandeiras e com a consequente descoberta do ouro e a posterior extração, a gente tem uma interiorização muito grande da colônia brasileira. Então, a gente tem muitas cidades criadas no interior, a gente tem muitas estradas criadas para o interior. Então, a gente vê essa população saindo do litoral e indo para o interior do Brasil gradativamente, obviamente, durante o período do ciclo da mineração aqui, beleza? E aí eu destaquei também o desenvolvimento das atividades complementares, certo? A gente sabe que o Brasil até então produzia cana no sistema de plantation. E um dos pilares desse sistema de plantation era justamente a monocultura e a exportação. Portanto, eles só focavam em um tipo de atividade econômica, que era a produção da cana para que ela seja exportada para a Europa. E a população era basicamente de escravos e dos senhores de engenho e suas famílias. Portanto, não havia tanta necessidade de atividades complementares. Agora, com o surgimento das cidades no interior do Brasil e com maior necessidade do desenvolvimento dessas atividades, principalmente o comércio, tanto de alimentos como de vestuário, etc., em especial a pecuária, são atividades complementares que se desenvolveram muito no Brasil durante o período do ciclo da mineração, tá bom? Então é importantíssimo a gente destacar o desenvolvimento dessas atividades complementares e, consequentemente, conforme eu destaquei abaixo, a formação da classe média, né? A gente sabe que durante o período da cana-de-açúcar, a gente tinha classes sociais pré-estabelecidas com pouquíssima mudança. Então, se você nascia escravo, você morria escravo, basicamente. E se você nascia na família dos senhores de engenho, na família dos proprietários de terra, você morria nessa classe alta. Então, não existia, basicamente, uma classe média na população brasileira durante os 2 primeiros séculos da nossa colonização. Agora não. Agora, no período da mineração, vai surgir uma classe média, em especial uma classe média comerciante, que desenvolve esse trabalho de comércio, que desenvolve a pecuária e que vai dar uma equilibrada, de certo ponto, nessa ruptura social aqui no Brasil, beleza? E aí eu destaquei a urbanização, né? A gente destacou, quando a gente estudou a sociedade da cana-de-açúcar, que era uma sociedade extremamente rural, vivia dentro dos engenhos, certo? Com pouquíssimas cidades, e as poucas cidades que existiam eram pequenas e longe. Agora não, agora a gente tem uma urbanização mais forte. Várias vilas e várias cidades foram se criando e se desenvolvendo, em especial nos entornos dos locais onde tinha uma maior exploração do ouro, bem como à beira dessas estradas, para que as atividades pudessem se desenvolver. Então, essas cidades foram aumentando de uma maneira muito forte, muito grande, durante esse período da mineração. Beleza? Bom, surgimento de uma classe alta nativa, certo? Essa classe alta já não existia? Existia, que eram os senhores do engenho. Agora existe uma nova classe alta aqui, que são os grandes exploradores do ouro, tá? Muita gente, muitos colonos aqui, até bandeirantes, e também os portugueses que vieram, enriqueceram muito com a exploração do ouro aqui nas terras brasileiras. Então a gente cria uma nova classe alta aqui, que foi a classe que enriqueceu através da exploração do ouro no nosso território, beleza? E aqui eu destaquei um desenvolvimento do comércio interregional, o que é importantíssimo a gente destacar.
Até então, o comércio aqui era basicamente voltado para exportação. Então, a gente produzia, por exemplo, a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro e de lá saía para exportação. A gente produzia a cana-de-açúcar aqui no Sudeste, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, e era voltado direto para exportação. Agora não. Agora, com o surgimento das atividades complementares, a gente tem um maior mercado interno aqui no Brasil. Então, as cidades passam a comercializar entre elas. Produtos saem do Sudeste, saem do Sul, a pecuária, por exemplo, e vão até as cidades no interior de Minas, do Goiás, Mato Grosso, até o Nordeste, por exemplo, para comercializar. Então, a gente tem a criação de uma linha comercial muito forte entre as regiões brasileiras, o que até então não existia, tá bom? E eu destaquei aqui algo muito importante, que é a mudança do eixo econômico brasileiro do Nordeste para o interior. Conforme eu já mencionei nessa aula, já mencionei e sempre reforço que é algo importantíssimo, a economia brasileira ela tinha como principal eixo econômico a cana, consequentemente, o local onde os portugueses focavam era o Nordeste, que era onde estava predominantemente a nossa grande massa de produção da cana-de-açúcar. Portanto, até a nossa capital era justamente no Nordeste, era Salvador, hoje capital da Bahia, mas não mais capital brasileira, certo? Então, a gente tem uma nova necessidade com a mineração de você trazer esse eixo econômico e político para o centro-oeste e para o sudeste. Porque o que acontece? A gente não tem a produção de ouro no Nordeste. Então, a gente foca nas regiões aqui de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, certo? E, posteriormente, a gente vai ter uma necessidade de trazer esse centro administrativo e político para próximo dessa região, porque os portugueses precisam ter um controle de perto sobre essa produção, sobre essa exploração e, consequentemente, sobre a arrecadação de imposto. Então, eles resolvem trazer a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, que é muito mais próximo, e o litoral aqui do Sudeste era utilizado para receber boa parte desse ouro, que era posteriormente levado para Portugal, para a Europa, através dos navios, certo? Então, eles sentiram a necessidade de trazer a capital para o Rio de Janeiro, e foi isso que eles fizeram no ano de 1763. Mudaram a capital para o Rio e mudaram esse eixo econômico, político e administrativo da colônia aqui para o Sudeste. E a partir de então, o Sudeste, que era uma área muito mais abandonada pela colônia portuguesa, passa a receber uma maior atenção e, consequentemente, o Nordeste, que até então era a área mais favorecida pela colonização, passa a sofrer uma degradação aos poucos. Por isso que o Sudeste passou a se desenvolver bastante, depois, posteriormente, com o café, vai se desenvolver mais, mas é nesse período que começa o aumento da importância que o Sudeste tem para a economia da colônia e a degradação que o Nordeste vem sofrendo por conta dessa mudança do eixo econômico e administrativo político do Brasil. Beleza? Bom, aí eu destaquei também algo importante, que foi o desenvolvimento cultural através da arte barroca. Consequentemente, com a população aumentando, com as cidades surgindo, a gente precisa ter um desenvolvimento cultural, né? O desenvolvimento da cultura é algo que acontece naturalmente em sociedades que vão evoluindo. A gente sabe que o Brasil até então tinha uma cultura local muito fraca. O que chegava aqui de cultura, entre aspas, era trazido pela Igreja Católica, né? A gente teve um desenvolvimento cultural no Nordeste com a dominação holandesa naquela região, tá bom? Mas ainda assim não era um desenvolvimento cultural próprio nosso. Agora, na mineração, no período do ciclo do ouro, a gente tem na região de Minas, principalmente, mas que acabou se espalhando pelo Brasil, um desenvolvimento cultural importante, que é da arte barroca, que tem como principal representante, como artista, o Aleijadinho, tá bom? Então, ele conseguiu liderar esse movimento cultural importantíssimo para que o Brasil pudesse se desenvolver na cultura, e aí, posteriormente, a gente consegue ter um avanço cultural mais forte na nossa história, tá bom? E aí eu coloquei que é importantíssimo a gente colocar a maior crítica ao pacto colonial. Por quê? Até então, antes do período da cana, a sociedade ela era muito fechada dentro dos engenhos, certo? Eles não tinham uma noção social, uma noção de pertencimento à terra, então eles pouco questionavam o pacto colonial. Por quê? Se você é senhor do engenho, você está tranquilo, você está lá com as suas terras garantidas, produzindo, vendendo, e se você é escravo, você não tinha participação social nenhuma. Então não havia uma crítica ao pacto colonial, não havia uma crítica forte à exploração
que a coroa portuguesa tinha aqui na colônia. Agora, quando você desenvolve uma sociedade aqui dentro, quando você cria cidades, quando você tem um aumento populacional muito grande, obviamente que vai começar a surgir aos poucos aquele sentimento de, poxa, será que está certo toda essa exploração que Portugal está fazendo aqui no Brasil? Eles vêm para cá, extraem todos os nossos produtos naturais, eles exploram o nosso trabalho, eles cobram impostos altíssimos, levam nossos bens para lá e não investem absolutamente nada aqui. Então, essa crítica ao pacto colonial, ela se desenvolveu e ela foi surgindo muito forte durante o período do ciclo da cana, em especial pelo movimento da Inconfidência Mineira, ou também conhecido como Conjuração Mineira, tá bom? E a gente destaca que esse movimento foi um dos primeiros que pediu pela independência do Brasil de Portugal e deu origem a outros movimentos depois que também pediram pela independência do Brasil. A gente vai estudar com mais calma na próxima aula, mas é importante a gente destacar isso para vocês, tá bom? Então, essa vontade de independência, esse sentimento anti-lusitano, essa rejeição à dominação portuguesa, ela se desenvolveu muito forte no Brasil durante o período do ciclo da cana, tá bom? E aqui eu tinha destacado para vocês, só para vocês anotarem depois datas, locais, etc., as duas revoltas importantes que eu mencionei aqui com vocês, que foi a revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu em Minas Gerais, contra, em especial, a criação das casas de função. Tá? Eu escrevi causas de função, né? Tá errado aqui. Casas de fundição, certo? Que o governo português reprimiu, prendeu os líderes, enforcou e esquartejou o Felipe dos Santos, que era o líder dessa revolta, né? A gente sabe que o governo português reprimia não essa, mas todas as revoltas que aconteceram aqui de uma maneira muito violenta, certo? Essa não foi a primeira e não vai ser a única. Todas as revoltas eram reprimidas através da violência e, em especial, os líderes eram enforcados, esquartejados e pendurados em praça pública para que servisse de exemplo para a população não repetir esse tipo de movimento. E aí eu destaquei a Inconfidência Mineira, que aconteceu mais no final do século, também em Minas Gerais. Muita gente chama como Segunda Revolta de Vila Rica ou Conjuração Mineira, mas o nome mais utilizado geralmente nos vestibulares e na história é Inconfidência Mineira, tá bom? Teve relação com a derrama, como eu disse para vocês, que era aquela cobrança compulsória do ouro, que acumulou dívidas dos colonos aqui com os portugueses, certo? E como fatores externos, eu destaquei que é muito importante a gente colocar as ideias iluministas e os exemplos dos Estados Unidos. As ideias iluministas, elas estavam se espalhando pelo mundo, não só pela Europa, que surgiu na França, mas acabou se espalhando pelo mundo, dando origem a diversas revoltas, não só no Brasil, como nos outros países aqui da América do Sul, nos Estados Unidos, e também a gente teve, muito próximo a essa revolta, a independência americana, certo? Que aconteceu em 1776. E aí, posteriormente, os outros países da América começaram a pensar na independência. Poxa, se os Estados Unidos conseguiu conquistar a independência da Inglaterra, por que nós não conseguiríamos conquistar a independência de Portugal, que é um país muito mais fraco militarmente hoje do que a Inglaterra? Então, o movimento da independência americana com os movimentos iluministas, somado ao fato de tudo aquilo que estava acontecendo de abusivo aqui dentro do território brasileiro, foi desenvolvendo esse ideal da independência brasileira, que algumas décadas depois vai dar origem efetivamente à nossa independência, beleza? Eu destaquei Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, certo? E que foi o único líder que foi para a forca nessa revolta. Né? Muitos dizem que ele foi o único que foi para a forca porque ele era o único que não era da elite, ele era da população mais pobre e, portanto, seria menos catastrófico para a coroa enforcar alguém que não era da elite e, portanto, eles optaram pelo Tiradentes e aí utilizaram ele de exemplo para a população local. Beleza? Impostos abusivos já é comum desde mil bolinhas, exatamente. O Brasil tem esse histórico forte, né? Desde a nossa colonização, que a gente tem impostos extremamente abusivos e explorativos aqui sobre os brasileiros e não teve tanta diferença assim depois que a gente se tornou independente, né? Mas então vamos lá. E aí eu destaquei uma informação engraçada não, né? Irônica, que foi um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que ficou conhecido como o primeiro delator da história do Brasil, né? Hoje em dia a gente ficou muito famosa a figura do delator, da delação premiada, né? Principalmente por causa da Lava Jato. E a gente tem historicamente um caso de delação, não é uma delação premiada tecnicamente falando, né?
mas é algo muito parecido, porque esse Joaquim Silvério dos Reis, ele participava do movimento junto com Tiradentes, e ele acabou entregando para a coroa portuguesa essa revolta antes dela acontecer, o que acabou efetivando com essa repressão forte da coroa, tá? Então ele vendeu a revolta para a coroa portuguesa através de alguns benefícios, através do perdão, etc. E aí essa revolta foi brutalmente reprimida pela coroa portuguesa e não aconteceu. E aí eu coloquei as principais consequências que eu já fui dizendo elas, na verdade, durante a explicação, que é a morte e exílio dos revoltosos, ideias emancipatórias, né, ou de independência, é um outro termo, mas é a mesma coisa, e aumento do sentimento anti-lusitano. Isso é, os colonos aqui brasileiros eles passaram cada vez mais a criar um sentimento de rejeição, de ódio, de raiva pela coroa portuguesa e pelos portugueses em geral. Beleza? Bom, e aí eu separei uma questão que eu achei interessante, que ela meio que revisa tudo que a gente viu aqui hoje na nossa aula. Então, eu vou pedir para vocês lerem com calma a questão, assinalarem as questões que vocês acham que estão corretas e as questões que vocês acham que são falsas, e aí, posteriormente eu corrijo, beleza? Vou dar 3 minutinhos aí para vocês lerem e marcarem com verdadeiro e falso cada alternativa. A aurífera é do ouro, tá bom? Produção aurífera significa a produção do ouro. Na hora que vocês terminarem, vocês avisam no chat que eu faço a corrigida aí. Só esperar um pouquinho mais terminar e aí a gente começa a corrigir. Dá um minutinho só.
Vão falando aí as que vocês acham que está correta. Postem aí as alternativas que vocês acham que são verdadeiras, para eu ter uma noção aqui. Manda lá. Unânime a resposta de vocês, hein? 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Alguém tem alguma opinião diferente sobre a 1 e 4? 1 e 32. 1 e 2. Bom, tem opiniões diferentes então. Mais 1 e 2. 1, 4, 32. 32 de novo. 2, 4. Bastante gente também acha que a 2 e a 32 estão corretas, então vamos corrigir com bastante calma agora para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, começando então. Sobre a mineração na América Portuguesa, também conhecida como Brasil, é correto afirmar que 1. A grande instabilidade social no início da mineração resultou em diversos conflitos armados, sendo o mais conhecido deles como a chamada Guerra dos Emboabas. Certo, pessoal? Correto? Essa questão está correta, então. A gente conversou hoje sobre a Guerra dos Emboabas. A gente falou que foi uma guerra armada que durou aproximadamente 2 anos entre os Emboabas, que eram os portugueses que vieram para extrair o ouro, e os bandeirantes, que eram aqueles que efetivamente descobriram o ouro. E aí essa guerra aconteceu e os Emboabas acabaram vencendo, tá bom? Então essa alternativa primeira a gente pode assinalar como verdadeira, como correta, tá bom? Se ficar alguma dúvida aqui, vocês mandam no chat que eu respondo. Alternativa número 2. Ao contrário da produção açucareira, a exploração de minas de ouro priorizou o trabalho livre em detrimento do uso da mão de obra escrava, em funções dos frequentes temores de fuga e roubos por parte dos mineradores. Na verdade, não, gente. A gente conversou hoje que, diferente da produção açucareira, a gente teve uma mão de obra livre durante o período do ouro. Porém, essa mão de obra livre não superou a mão de obra escrava ainda, tá bom? Então, a gente tem ainda, em maioria, uma mão de obra escrava trabalhando na extração do ouro. Apesar de a gente ter bastante gente com mão de obra livre, a gente tem uma predominância ainda, uma prioridade na utilização da mão de obra escrava, tá bom? Então, por isso que essa questão, ela é chatinha, ela confunde mesmo, mas não é a maioria, tá bom? A mão de obra livre é minoria em relação à escravidão. Essa é a questão da pegadinha da alternativa número 2, por isso que muita gente acabou se confundindo. Prestem bastante atenção nisso, tá bom? Então vamos lá, a alternativa 2 a gente pode marcar como alternativa falsa. 4. Com o objetivo de assegurar o controle sobre a exploração do ouro, Portugal assumiu a posse das áreas mineradoras e passou a concedê-las em forma de datas, que eram os lotes. Sim, eu acabei não falando sobre as datas na nossa aula, mas eu sabia que a gente ia comentar sobre elas nas nossas questões. Então vamos lá, o que eram as datas? As datas eram lotes que eram divididos, por exemplo, era descoberto ouro em tal região. Então a coroa portuguesa dividia em lotes, que eram chamadas datas, essas terras, e fazia a distribuição, em especial através de sorteios, para as pessoas poderem explorar o ouro lá, tá bom? Quem descobria essas datas também tinha direito, essas terras também tinha direito a 2 datas já independente de sorteio, e o resto era sorteado, tá bom? Raíssa perguntou: os emboabas eram os portugueses que vieram pegar o ouro. Certo, certo. Os emboabas eram aqueles portugueses que vieram para o Brasil durante esse período para tentar essa oportunidade de explorar o ouro aqui, tá bom? Bom, vamos para a alternativa número 8. Então a gente marca a 1 como correta, a 2 como falsa e a 4 como correta também. A 8. A liberdade religiosa, uma das características das sociedades mineradoras, permitiu ainda no século XVIII instalação de múltiplas igrejas, templos de diferentes religiões europeias e africanas. Não, mentira. A gente ainda tem aqui a predominância da Igreja Católica e o total controle sobre a atividade religiosa, tá bom? Apenas a atividade católica era a oficial do Estado português. Então a gente pode assinalar 8 como alternativa falsa também. 16. O crescimento da produção aurífera nas últimas décadas do século XVIII fez com que o governo português reduzisse
o controle sobre a cobrança de tributos, garantindo maior tranquilidade política na colônia do Brasil. Não, é justamente o contrário, está muito falso a 16. A gente sabe que quanto mais foi passando o século XVIII e quanto mais foi diminuindo a exploração, mais o governo português foi tentando controlar, tentando aumentar a cobrança desses tributos, o que causou diversas revoltas aqui, em especial na região de Minas, tá bom? Então, quanto mais passou o século XVIII, mais Portugal apertou esse cinto na cobrança desses impostos. Então, a tranquilidade política no Brasil, muito pelo contrário, ela só diminuiu, certo? Então, a alternativa 16, a alternativa também errada. E por último, a gente tem a 32, que muitos aqui também falaram que está correta, vamos ler ela aqui. Os artistas sedentistas da região de Minas Gerais costumavam ser agrupados como representantes de um estilo denominado cubismo mineiro, típico de Minas Gerais. Não, pessoal. A gente sabe que o movimento artístico que despontou nessa época foi o movimento do Aleijadinho, tá? Da arte barroca, não do clubismo mineiro. Portanto, essa alternativa 32 é uma alternativa também falsa. Então, a gente tem como verdadeiras as alternativas 1 e alternativa 4. A maioria de vocês acertaram, parabéns. E para quem não acertou também, não tem problema nenhum. A gente está fazendo isso para aprender. E realmente vocês se confundiram, porque são alternativas que dão uma certa pegadinha, por isso é importante a gente ler com bastante calma a pergunta, ler com bastante calma todas as opções, para que no Enem, nos vestibulares, a gente não deslize por conta de uma bobagem. Beleza? Pessoal, minha aula de hoje foi essa, tá? Era o que eu estava programado para dar para você, todo o ciclo da cana, da cana não, perdão, ciclo do ouro, os principais fatos que aconteceram aqui nesse período, as principais características da sociedade, desenvolvimento da colônia nessa época. Passei também as 3 revoltas importantes, dos Emboabas, de Felipe dos Santos, e também falei sobre a Inconfidência Mineira, que a gente vai conversar sobre com bastante calma nas aulas que a gente tratar das revoltas, tá bom? Passei também uma questão que eu achei que deu uma resumida boa em tudo que a gente falou aqui, e eu terminei então o ciclo do ouro. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais gosto na história do Brasil, que é o período joanino, certo? Que é a vinda da família real aqui para o território brasileiro. Talvez vocês até tenham visto já essa aula com o Pablo, se eu não me engano. Falam para mim no chat, por favor, se vocês já tiveram essa aula com o Pablo. Eu acho que, se não me falha a memória, sim. Mas eu vou dar também porque faz parte da quantidade da minha matéria, né? E como eu não gosto de fugir um pouco, fica um pouco sem sentido se eu pular uma matéria, por mais que vocês já tenham visto. E eu acho importante porque é um tema que cai muito em vestibular, é um tema muito importante para a história do Brasil. Então é até bom a gente revisar, ter visões diferentes, professores diferentes, né? Para a gente ver em todos os ângulos possíveis. E aí eu consigo continuar de maneira cronológica a nossa disciplina de História do Brasil. Até porque eu acredito que vocês devem ter um caderno para a minha matéria, um caderno para o Pablo. Então a gente segue numa ordem cronológica até para vocês não se perderem. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês querem que eu esclareça? Alguma coisa que vocês querem conversar? Temos aqui ainda 10 minutos até nossa aula terminar. Eu ficarei aqui à disposição de vocês. Imagina, pessoal. Obrigado a vocês pela atenção de sempre aí. No final de semana de isolamento não tem tanta coisa a fazer, né? Vamos assistir as aulas de História do Brasil do Bruno. Melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Tamo junto, pessoal. Vamos lá. Acho que tem alguém escrevendo algumas perguntas aí. E só para constar, essa aula que eu dei hoje eu vou eu vou disponibilizar para vocês no Google Class, tá bom? Aí vocês copiam e colam, vou pôr em Word mesmo, que é mais fácil para vocês copiarem e colarem aí no conteúdo de vocês. Professor, o que você acha do ministro da Saúde? Vamos falar. Vocês querem, né, falar sobre isso, né? Achei que vocês fossem esquecer. Vamos lá, Gustavo e Laís que perguntaram. Bom, o Gustavo, você se refere a qual ministro da Saúde? Ao primeiro, o segundo, o que já foi ou o que vai assumir, ou esse que está interino agora? A todos. Bom, o que eu acho? É difícil, né, a gente falar sobre isso, porque acho que eu não tinha ficado tão preocupado, acho que até então, nem com a saída do Mandetta, por mais que a saída do Mandetta foi super preocupante, eu acho que essa me preocupa ainda mais, porque ela reafirma aquilo que a gente já estava imaginando, né?
que, a princípio, esse governo não tem compromisso com a ciência e com a técnica, porque com a saída do Mandetta, a argumentação era de que o Mandetta era muito político, ele queria aparecer mais que o Bolsonaro, etc. Ainda tinha essa desculpa, por mais que a gente não possa concordar, era uma desculpa que ainda fazia um pouco de sentido, certo? Diziam que o Mandetta era contra o Bolsonaro, queria enfraquecer o poder dele, etc. Por mais que eu não concorde, era uma argumentação um pouco menos falha. E aí a gente tem uma indicação de um outro médico, que foi o Tate, não sei direito como falo sobre o nome dele. E aí a argumentação era de que o Tate era um cara muito técnico, e realmente ele é um médico com uma carreira muito boa, com uma técnica que a gente não pode discordar, e que ele era um cara muito mais na dele, ele não era muito político, então ele não ia querer aparecer em cima do Bolsonaro, e ele ia conseguir executar o trabalho no ministério de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais forte do que a do Mandetta, porque ele não ia ficar se preocupando em fazer política, certo? E aí ele ia conseguir desenvolver o trabalho de uma maneira mais tranquila, utilizando a ciência, ainda assim, a ciência era ainda um pouco defendida pelos governistas naquela época. Só que o que a gente viu no último mês é justamente o contrário, né? Porque o Tete, ele manteve aquela postura que os bolsonaros queriam que ele tivesse, isso é, ele ficar na dele, sem ficar dando entrevista, sem ficar fazendo política, e aí chega no final de um mês e ele cai porque ele discorda do Bolsonaro de uma questão extremamente técnica e científica, que é a questão do uso da cloroquina, né? O Bolsonaro ele vive falando, e desde a época da eleição ele falava que ele não entendia nada de saúde, ele não entendia nada de justiça, ele não entendia nada de economia, mas para isso ele ia colocar ministros técnicos que sabiam o que estavam fazendo, e por isso colocou o Moro na justiça, por isso colocou o Mandetta na saúde, e posteriormente trocou o Mandetta pelo Tete, que, segundo o Bolsonaro, era um ministro ainda mais técnico, extremamente competente dentro da área da saúde. E aí, no final, a gente tem um conflito técnico entre um cara que era defendido pelo próprio Bolsonaro como um puta médico e uma ideia que vem da cabeça do Bolsonaro, que não é técnico, que não sabe muita coisa de saúde. E aí ele quer que o Tete avalize essa ideia dele da cloroquina. Sem entrar no mérito de se a cloroquina é boa ou não, até porque eu também não sou médico para falar sobre isso, e diferente de muitos, eu não me arrisco a áreas que eu não tenho conhecimento, não faz sentido isso, porque se ele defendeu que o Tait era um baita médico, ele sabia muito sobre a área da saúde, sobre ciência, etc., não era um cara político, e agora, no final de um mês, ele bate de frente com o Tait sobre um assunto que ele, Bolsonaro, não conhece, que é a ciência médica, me parece não fazer muito sentido essa argumentação, e me parece que ele está utilizando o Ministério da Saúde para implementar ideologias pessoais dele que não tem nenhum compromisso com a ciência e com a medicina. Então, essa mais ou menos é a ideia que eu tenho sobre essa troca de ministério. Qual que é a opinião de vocês aí, só para eu saber também? Fábio Assunção seria um ministro da saúde. Por que o Fábio Assunção? Foi levantada essa possibilidade? Eu, não, eu acho que um próximo ministro da Saúde, eu acho que não tem como fugir de um ministro técnico, né? Eu acho que, assim, quando você vai pensar no Ministério da Justiça, você tem que pensar em alguém que tem uma carreira brilhante no direito. É, quando você vai pensar no Ministério da Economia, você tem que pensar num economista que tenha um conhecimento técnico da área, com uma formação. E quando você vai pensar em Ministério da Saúde, evidentemente que você tem que pensar em alguém que tenha um histórico, que tenha um compromisso, que tenha conhecimento técnico da área da saúde. Pode ser médico ou pode ser outro profissional dentro da área da saúde, mas não tem como você fugir muito. Se você fugir do profissional técnico, você está usando aquele ministério para fazer política e não para fazer e não para atuar tecnicamente de acordo com a ciência. Então, ele foge da ciência não só nesse aspecto, como em alguns outros, né? O Osmar Terra, eu particularmente não sou fã do nome dele. Eu acho que ele, apesar de ser médico, ele foge muito também da ciência. A gente tem algumas declarações dele que, ao meu ver, são completamente descabidas de lógica, né? E então, ao meu ver, ele também não seria um bom nome agora, mas inclusive, antes de entrar nessa aula aqui, eu estava lendo uma matéria dizendo que a própria cúpula militar
aliado ao Bolsonaro, é contra o nome do Osmar Terra para o Ministério da Saúde, mas o presidente, a gente sabe que ele não é muito de escutar os aliados, né? Ele faz aquilo que dá na cabeça dele, então Deus queira que ele escute alguém dessa vez, mas tudo indica que ele não vai escutar ninguém, que ele vai colocar um nome ali que seja do hall de amizade pessoal dele, que não obrigatoriamente tenha compromisso com a técnica da medicina e da ciência, né? Por isso que é cada vez mais preocupante, porque agora a gente está entrando no auge do coronavírus aqui no Brasil, né? Agora a gente vê que o Mandetta estava certo, né? Naquela época o Mandetta falava que o coronavírus ia estourar aqui em maio e junho, e agora a gente vê que os casos estão aumentando dia a dia e que está confirmando essa ideia, e que, portanto, a cloroquina vai estourar no Brasil, a gente vai estar com um terceiro, quarto ministro da Saúde, mudando completamente os trabalhos do Ministério da Saúde, eles não conseguem desenvolver uma continuidade, quando eles estão conseguindo desenvolver uma continuidade, vai lá, corta o ministro, cai, entra outra pessoa que tem uma cabeça completamente diferente, e assim eles não conseguem seguir uma rotina, seguir um protocolo, e aí vira esse caos na saúde, e aí cada estado está se virando por conta própria, basicamente, né? Porque não se pode contar muito com o governo federal nesse momento. O que vocês estão falando aqui? Em relação à cloroquina, para ser sincero, eu não vou dar palpite técnico, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu estava lendo aqui em alguns jornais importantes que não tem estudo técnico comprovado ainda por universidades importantes, que a cloroquina ela é efetivamente que ela efetivamente consegue combater o coronavírus sem danos colaterais, sem maiores problemas. Então, quando a gente fala de questões de medicação, de vacina, de remédios preventivos, né, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito estudo técnico da área médica para poder posteriormente afirmar com convicção que aquilo não vai fazer mal, que aquilo realmente vai funcionar no tratamento. Então, eu acho que esse cuidado o governo federal não está tendo, né? Porque o próprio Conselho Federal de Medicina contrariou o Bolsonaro depois. Né? O Bolsonaro falou que queria liberar a cloroquina porque o Conselho Federal de Medicina ele indicava a cloroquina para o tratamento da Covid. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina veio logo em seguida e falou assim: não, 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 eu não indico a cloroquina, eu simplesmente autorizo para o médico que quer usar naquele caso específico que ele use, mas não significa que eu indique a cloroquina para todos os casos indiscriminadamente, sem estudo pessoal, tá bom? Bruno, qual a sua opinião sobre o ministro da Educação em relação ao Enem, né? É o ministro da Deseducação, né? Como muitos falam. Eu não sou fã dele, eu acho que ele não se alinha aos meus ideais do que deveria ser a educação aqui no Brasil. E se continuar isso tudo, eu acredito que precisa ser revisto a questão das datas do Enem, porque não tem condição, no auge de uma, de uma proliferação de uma doença tão grave como essa, a gente unir milhões de estudantes em salas fechadas, né, para a realização das provas. Então, eu acho que o adiamento ele tem que ser tratado com muita calma, né? E aí a gente tem um ministro da Saúde que vai entrar e provavelmente vai concordar com tudo que o presidente fala. Então a gente vai estar numa situação muito complicada. Mas eu acredito que o próprio Poder Judiciário, se confirmado o avanço da doença aqui no Brasil, ele vai acabar bloqueando o Enem nessas datas programadas, né? E não sei se vocês viram também, mas a questão do Enem digital, que ia bater com as datas dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, se eu não me engano, sabe? São umas questões que, assim, como que o Ministério da Educação vai cometer um erro grave desse? Você vai ter que. Aí você se inscreve para o Enem digital, ou você vai abrir mão da. No primeiro dia você vai abrir mão da USP, no primeiro dia você vai abrir mão da Unicamp, que são universidades públicas tão importantes também aqui em especial no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Então, eu acho que o Ministério da Educação tem tomado algumas medidas aí que não me agradam muito, não. É isso, pessoal. Acho que eu passei 2 minutinhos da minha aula aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado a matéria, que a gente conseguiu bater um papo de até 10 minutos aqui sobre política, né? Eu sei que vocês gostam bastante de falar sobre isso, eu também gosto. Eu tento não entrar muito no mérito partidário, mas é inevitável que a gente acaba dando a nossa opinião, mas eu tento não me exaltar muito aqui. Só ler os últimos comentários de vocês antes de encerrar aqui.
Pois é, pois é. Então é isso, pessoal. Abraço para todo mundo aí, bom final de semana. Aproveitem, estudem e tamo junto. Até mais. Droga, né? Não, olha. Vamos cagar.